Oi, eu sou a Cibele Justino e esse é o Amor e Morritos, um programa em que a gente fala sobre amor enquanto toma um morrito ou qualquer outra bebida da sua preferência. Hoje eu tô aqui com o Ed, que é meu amigo também, sempre é um amigo pra mim. Sim. E a gente tá tomando um morrito também. Hoje se vocês assistiram o episódio da Fanny, vocês estão me vendo com o mesmo look, porque é no mesmo dia, a Fanny tá ali nos bastidores assistindo a gente agora. Então é isso. E Ed, se apresenta pra gente. Essa pergunta eu não sabia que era. Eu sou o Ed, a gente é amigo há uns 4 anos, talvez? Na época da pandemia ali, né? 5, né? 2025. Não, foi no fim, né? Foi no fim, mais no fim de 2020. Exato. Então a gente se conhece há uns 4 anos. Acho que a gente se conheceu por conta do assunto da não monogamia, né? Uhum. A minha parceira da época virou sua amiga, e daí a gente foi fazendo várias amizades em comum. Eu sou artista visual, designer. Gosto muito desse tema de amor. Eu fiz na graduação de design gráfico, eu fiz um livro de artista, que é uma série de gravuras, desenhos e tudo mais, dentro desse tema. E aí, quando você fez o podcast, eu junto com a Red fizemos a sua identidade visual, né? Sim, gente, Devagar Lab cuidou de todo o branding do Amor e Morritos. Sim. E aqui temos a primeira persona. Mais pra frente vocês conhecem a Red. Vai ser um episódio especial. Vai ser bem especial eu e a Red juntos. Com certeza. Mas é isso, assim, é um tema que me interessa muito, né? Então, fiquei muito, muito feliz de vir aqui, de ser convidado para participar. Massa. Gosto do assunto. Obrigada. O Ed, como a pessoa que criou o branding, ele já sabe qual é a pergunta, então vai ser mais chato, tá? Já Sim. vou avisar vocês. Tive spoilers. Mas eu não sei responder. Então vai ser, né? O choque vai ser Exato. Gosto assim, realismo. Uhum. Ed, quem é o amor da sua vida? Eu não sei, assim, tipo... essa pergunta eu sabia, já tava pensando nela. Mas eu não sei se dá muito pra falar uma pessoa que seja o amor da minha vida, porque eu amo as pessoas de maneiras muito diferentes, né? Então, acho que não consigo escolher uma pessoa. Se fosse pra não te deixar sem uma resposta, assim, acho que hoje, o amor da minha vida hoje é a minha sobrinha, que é uma nenezinha muito lindinha. E é muito diferente de outros tipos de amor, assim. Não sei direito, um monte de coisa, mas... sabe, tipo assim, sei lá, você sabe que amor romântico, você vê muitos filmes sobre isso, assim, então você vai construindo uma ideia do que é aquilo. E aí, tipo, gostar de uma criaturinha, tipo, tem 3 anos, é muito diferente. Eu gosto de brincar com ela, gosto de cuidar dela, gosto dessa coisa. Sei que eu não quero de jeito nenhum ter um filho, então não é nesse lugar de uma paternidade, mas é uma coisa muito legal, assim, de conviver com ela e querer ver o que ela vai virar, assim, né, o que ela vai ser a vida dela. E no presente já é muito legal de ver as coisas que ela pensa e que ela faz e como ela reage às coisas, então acho que hoje o amor da minha vida, quem é o amor da minha vida hoje é ela, assim. Que coisa mais fofa, É que é a fofo. primeira pessoa que responde assim. É. E conta pra gente um pouquinho da sua relação com ela, assim, como que foi o Ed antes dela e o Ed depois dela, e como que esse amor por ela te impacta? Uhum. Eu não sei, assim, eu acho que os outros amores que eu fui tendo na vida foram me tornando apto a amar ela, sabe? Tipo, acho que eu tive amores românticos, né? Obviamente, tive amor de família, assim, e tal. E acho que eu fui aprendendo um pouquinho com cada um deles, assim, sabe? Eu acho que hum, a galera fala que talvez amor de pet não tá na mesma categoria, mas eu acho que ter amado pets também me ajudou a chegar nesse lugar de gostar de cuidar de um outro serzinho, assim. Então eu acho que teve toda essa caminhada e também uma série de, talvez, desconstruções, assim, pensando em masculinidade, né? De conseguir se ver num lugar de cuidar de alguém, não abandonar e tal. Então acho que tudo isso está relacionado aí
com o meu amor por ela. E acho que quem eu sou depois dela, fica difícil para mim observar e dizer, isso aqui mudou, tal, por conta disso, assim, né, de Uhum. uma grande transição. Mas, sei lá, hoje em dia eu moro no centro ali, Cambuci, e ela é da Zona Leste. E aí, eventualmente, meu irmão deixa ela na casa da minha mãe, e minha mãe liga e fala assim, ela tá aqui, tá te chamando, quer montar um quebra-cabeça. E aí eu, tipo, jogo tudo pro alto e vou lá, tá ligado? Porque Uhum. é meio que essa coisa de... Óbvio que eu vou passar tempo com ela, assim, sabe? Óbvio que eu vou tentar priorizar dentro do possível, assim, né? Nessa relação. Então, não sei. Não sei se eu respondi, mas é isso que vem na cabeça, assim, sabe? Não, acho que sim, tem um pouco dessa coisa de você falar, eh, eu deixaria qualquer coisa pra poder ir lá e montar o quebra-cabeça com ela, Uhum, sabe. Eh, eu penso um pouco, você tem uma frase sua, assim, que ficou um pouco pra mim, na verdade 2, que é: "Eu não quero ter filho de jeito nenhum", e uhum, a outra é esse lugar da masculinidade, né, de cuidar de alguém e não abandonar ninguém. Eh, talvez eu entenda um pouquinho o seu lado sobre ela, porque eu também não quero ter filho, tipo, já tenho também, sou operada, então eu não vou ter filhos. Mas conforme eu fui, envelhecendo, eu comecei a construir uma relação diferente com as crianças, e eu me vejo nesse lugar de, cara, existe uma maternidade, sabe, que não quero ser mãe de ninguém, uhum, mas eu vejo nesse cuidado, assim, tipo, o cuidado com o outro, o cuidado com uma vida nova, né. uhum, Talvez um cuidado com uma vida nova que eu nunca tive também. uhum, Então eu quero dar para aquela criança algo que eu falo: "Cara, eu gostaria de ter tido isso por outras pessoas", né. sim. E Aquele aí papo de aldeia, né? De que precisa de uma aldeia pra criar uma criança e tal. sim, Uhum. isso é um ponto fraco para mim. Aham, gatilho. Gatilho, gatilho. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque quando eu falo sobre, né, o lugar maternal desse meu sentimento, acho que a maioria das pessoas que vão ouvir a gente ou assistir a gente vão conseguir entender de algum lugar sobre isso. Uhum, Mas quando a gente tá falando sobre a masculinidade, talvez toque num lugar que é muito obscuro, muita gente não vai entender. E aí eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre esse seu lugar de homem, que foi entendendo o amor, que foi desconstruindo o amor, que foi entendendo esse lugar em que você trouxe, tipo, de não abandonar ninguém, de cuidar, sabe. uhum, sim. Tá. Deixa eu pensar por onde começa. Tem muita Eh, coisa, né, falei. sim. Não, eu acho que tem essa questão, assim, de eu fui criado por sim, meus pais meio que se separaram, de uma maneira não muito meu pai é alcoólatra, então quando eu tinha uns 6 anos minha mãe botou ele pra fora de casa, mas meio que não comunicou, tipo: me separou de seu pai", ou "ele está saindo de casa por conta disso". E eu acho que eu não era muito inteligente, assim, então eu não peguei isso e durante muito tempo eu não peguei, não entendi, assim, acho que com 13, 14, que eu fui me dar conta de: "Não, espera aí, meus pais eles são separados, né". Então eles eram separados durante todo esse tempo e eu não tive essa percepção. Só que aí quando eu fiz 16 anos, 10 anos depois, meu pai voltou para São Paulo. E minha mãe é extremamente apaixonada por ele, inclusive ia ser uma pessoa interessante você convidar aqui para falar, A sua mãe porque ou seu pai? minha mãe, minha Tá. mãe. Assim, não sei, né, mas acho que a história deles eu acho interessante, Aham. porque ela era super apaixonada por ele, e daí ele voltou e ela tipo assim: "Vamos namorar de novo". E tipo, depois botou ele pra dentro de casa e tudo mais. Então é muito peculiar, assim, essa história, né, de 10 anos de separação e tal. Uhum. Mas aí então eu cresci sem meu pai por perto, mas eu tinha meu irmão, acho que talvez fosse essa figura, eh, paterna, assim, um pouco. E acho que eu tinha também minha mãe tentando exercer ali, tentando talvez com medo de faltar uma figura paterna, sendo uma figura mais rígida, né, que brigava, que controlava muita coisa, e tal. E então eu acho que, assim, no fim das contas, além de todas as outras formas de que o patriarcado dá uma controlada em quem você vai ser, né, quanto de vulnerabilidade você vai demonstrar, quanto de, distância do feminino você vai ter e tal. Eu acho que tudo isso veio junto, assim, crescendo, e eu acabei sendo uma pessoa muito blasé, assim,
que demonstra muito, hoje menos, mas fui bastante, assim, demonstrar pouca vulnerabilidade, muita dificuldade para dizer: "Ah, tô chateado com isso aqui me magoou", sabe, tipo. E aí eu acho que o lance do cuidado surgia num sentido meio de proteção, mas não de cuidado, sabe, do tipo: "Ah, tenho que isso é uma maneira, assim, meio autorizada do homem cuidar, né. Ah, você vai Hum, ser o protetor, você vai proteger, uhum, quem você gosta e tal". Mas levou um tempo até entrar nesse lugar do cuidar mesmo, assim, acho que eu tive 2 gatos que morreram por pegaram doença, assim, fever fever e tal. E eu lembro que foi, assim, muito devastador, assim, pra mim, sabe, ter essa criaturinha que eu não poderia proteger e não poderia cuidar, porque veio uma outra coisa e eu não tinha poder pra isso, assim, sabe. Eu acho que a parte da masculinidade pega muito nisso, assim, sabe, de você, eh, ter que enfrentar a sua, falta de poder, no fim das contas, né. hum. Eh, então acho que passou um pouco por isso e aí, enfim, foi evoluindo, eu pude ir exercendo cuidado com, minhas parceiras românticas também, acho que hoje em dia talvez eu exerça algum cuidado também com a minha mãe, mas foi sendo essa construção. E eu acho que na verdade eu acho que é uma desconstrução, né, desse lugar do masculino que se você demonstra que você gosta, que você se importa, você parece menos, né, você parece mais vulnerável, você parece mais frágil e tal. Então eu acho que teve um pouco disso tudo. Tinha uma outra pergunta junto com isso que agora eu esqueci. Até eu esqueci. É. Você falou um pouco sobre a forma como você demonstrava, né, o cuidado e que você começou a entender que hoje em dia você é mais vulnerável. Uhum, Hoje em dia você até tem esse lugar de cuidar da sua mãe. uhum, Eu queria que você conseguisse falar um pouquinho mais para o ouvinte, assim, porque claro que eu numa posição de mulher feminista que entende um pouco mais como que é difícil mesmo o universo masculino para poder se abrir, né. Eu acho que a gente vive numa sociedade que repreende muito o homem mesmo, sabe. E uhum, talvez é um problema machista, os homens fazem isso, mas as mulheres também têm uma certa culpa em ficar, a partir do momento que o homem vai e fala assim: "Cara, eu tô vulnerável, talvez eu não sei o que eu faço", tipo, se um homem quebra a mulher, meu Deus, o que que eu faço aqui?", sabe, não sei o que uhum. fazer com essa criatura que tá quebrada. Sim. Então, fala um pouco, assim, pra gente como que é esse processo pra você, tipo, entender que você é um homem vulnerável, até a partir desse lugar. Você trouxe a história do seu pai, né, ter voltado pra sua casa, o cuidado com a sua mãe, um pouquinho disso, assim. E se eu estiver entrando em pontos muito profundos, você me fala, tá, que Não, eu tá, paro tudo aí. bem. Aham. Sem problema. Eu acho que, tipo, tinha essa preocupação que você tá trazendo, né, do tipo: "Pô, se eu deveria ser uma coisa muito forte, muito protetora, que é justamente pra minha parceira poder ser vulnerável", né. E não só poder, porque acho que me coloquei em relações em que as outras pessoas eram muito vulneráveis ou criavam uma certa dependência, e daí eu tinha que estar lá pra resolver a vida da pessoa ou pra sentir que resolvi, e daí perceber meu valor através disso e também ser amado, né, por conta Hum, disso. E daí eu acho que eu só entrei nesse entendimento de que não é assim que funciona, não é assim que você cria relações e intimidade, por conta da não monogamia, né. hum, Porque foi quando eu comecei a ter que discutir, a relação, né, conversar sobre a relação mesmo, e comecei a ter que demonstrar que: "Não, não, espera aí, isso aqui eu quero mesmo, né, isso aqui é importante pra mim". Dizer que algo é importante pra você é se colocar vulnerável de alguma maneira também, né, porque é muito mais fácil você ser cínico, né, e nada é importante, nada me afeta, nem pra bem nem pra mal. Isso aqui é importante, você quer dizer, tipo, algo é importante pra mim ou esta relação é importante pra mim? Algo tô falando no geral, né, Tá. demonstrar que alguma coisa te importa, assim, que tem um lugar de afeto pra você, né, Uhum. é demonstrar vulnerabilidade. Dizer: "Eu gosto muito disso", bom, então a outra pessoa pode destruir aquela coisa e te afetar, por exemplo, né. Aham, entendi. E a mesma coisa quando você fala: "Pô, eu detesto isso", também é um lugar de falar assim: "Ah, isso aqui me afeta num nível negativo, né, então eu sou vulnerável àquilo".
Então eu acho que as conversas da não monogamia e as pesquisas e as leituras e, né, porque entrei nesse assunto através dessa via do nerd, né, de, tipo, estudar pra caramba e entrar em 30 lives, que foi durante a pandemia e tal. A gente não tinha mais o que fazer, né? É, Ficava lá exato. caçando assunto. Exatamente. Aham, Aham. sim. E daí eu acho que foi a partir daí e também terapia, né, que eu fui percebendo que a figura que eu tinha construído pra mim, que era tipo assim, as coisas não me abalam, né, tipo assim, tanto faz, tanto fez, que foi um jeito, no fundo, assim, minha mãe era bastante controladora, e daí fui sentindo que demonstrar que eu não me importava tanto assim com alguma coisa era um jeito melhor de eu conseguir aquela coisa. Ah, não, É, pera, agora é você vai doido. ter que explicar um Aham. pouco mais sobre o que isso quer dizer. Tipo assim, eu, adolescente, queria ir pra Aham. uma festinha da escola. Se eu demonstrasse muito que eu queria, talvez a minha mãe não deixasse ou fizesse assim: "Ah, você quer? Então você vai ter que lavar a louça, vai ter que tirar tal nota, vai ter que isso, que aquilo, que aquilo". Nossa, que disfuncional. É, pelo menos foi a minha leitura da situação, né, Uhum. sendo adolescente e tudo mais. E aí eu via esse tipo de controle sendo exercido, eu falava assim: "Bom, então se eu demonstrar que tanto faz, eu não fico vulnerável a receber essa aprovação ou não", né. E também, no contato, assim, de bullying, por exemplo, né. Se eu demonstrar que eu fui uma criança gorda, então se eu demonstrar que me xingarem, me zoarem não me afeta, eu fico melhor do que se eu demonstrar que me afeta, né, porque daí é que vão usar isso contra mim mesmo. Sim, faz sentido. E aí Não, termina. isso é super masculinidade, assim, né, colocar essa máscara, assim, esse semblante pra se proteger das coisas, né. Uhum. Quando você traz essa questão da indiferença, né, para questões como bullying, por exemplo, eh, eu super entendo, porque faz sentido, né, quanto Uhum, mais a gente se demonstra incomodado com aquilo que a pessoa tá fazendo, quando a gente tá falando sobre situações de bullying específico, a pessoa mais vai te incomodar, né. uhum, Mas, quando você fala assim: "Ah, se eu demonstrar que eu não quero algo, é mais fácil para eu conseguir", também entendi a sua mecânica com a sua mãe, né. Mas aí isso me veio um pouquinho pro lado do famoso joguinho, uhum, né, relacional, que é quanto menos eu demonstrar que eu me importo com a outra pessoa, mais ela vai vir atrás de mim. Existe em em algum nível, uma consciência ou percepção sua de que você tenha usado isso para suas relações? uhum. Eu acho que na adolescência tinha bastante essa ideia, assim, que é também essa que, de novo, estamos voltando pra esse assunto do masculino, né, que é essa coisa, assim, do Ah, tipo provavelmente é assim mais pra pessoa, mas se você quer voltar para masculino, me tudo bem. parece um pouco de uma lógica do masculino do tipo assim: "Ah, você mina a confiança da menina, que daí a sua chance vai ser maior", né. Ah, sim, tem. Acho que na adolescência, assim, talvez tenha chegado um pouco nesse lugar. Mas meio que, eu acho pra mim, rápido eu percebi que não queria fazer isso, assim, não funcionava pra mim, assim, não achava válido, sabe. Uhum, Eh, então não foi tanto pra aí, assim, na minha vida, mas acho que é muito comum também. sim. O seu lugar com a não monogamia, conta um pouquinho pra gente como foi essa sua jornada, né, se você já tinha uma relação, se você se entendeu com o tema dentro de um relacionamento e como que foi isso? Eu, né, nos bastidores sei, Você sabe. mas tá. Exato. Então, eu acho que eu sempre quis ser não mono, mas eu Hum, não sabia que existia esse termo. Então eu conheci uma ex-parceira quando eu tinha uns 17 anos. E daí a gente ficou junto e na época a gente achou legal essa ideia de que a gente poderia ser muito descolado e ficar com outras pessoas. E aí a você é gente diferentão, né. aham. Aham. E aí a gente foi tentar, e aí na primeira tentativa de uma baladinha, assim, tipo: "Ah, então beleza, então eu vou lá no outro andar e você fica aí, não sei o quê". E aí já deu ruim, assim, já tretou e já teve ciúmes e já quase terminou. E aí aquela coisa, assim. E daí, naquele momento, o que passou pela minha cabeça foi: "Ah, eu tô super apaixonado, né, tô vivendo o que eu quero viver aqui, por que que eu vou complicar a situação ficando com outras pessoas?". E daí a gente falou: "Ah, então depois a gente vê isso". E aí passou 10 anos sem a gente ver isso. Eventualmente a gente conversava sobre o assunto, via uma série ou algo assim,
e falava: "Pô, isso aqui eu acho legal", e aí outra pessoa fala: "Pô, mas eu não acho". Do Hum, tipo, teve momentos em que a minha visão era: "Ah, então a gente tem a nossa relação super prioritária, e aí as outras pessoas a gente só fica, mas não cria vínculo". uhum, E aí ela achava isso zoado. E aí num outro momento eu falei: "Não, acho que sim, a gente tem que criar vínculo com as outras pessoas". E aí ela achava que não era pra criar. Então a gente não teve um timing, nunca teve essa, compatibilidade de tempo acontecendo, assim, sabe. uhum, Mas aí no fim da pandemia a gente estava meio que muito bem na relação, tudo estava ótimo, estava se dando bem, estava com projetos de vida. Falou assim: "Pô, se não for agora, não vai ser nunca". Porque a gente já entendia que entrar na não monogamia pra solucionar um relacionamento ruim não funcionava. uhum. Então a gente falou: "Pô, não tem nada pra ser solucionado, só vamos viver o que a gente quer viver mesmo". Daí a gente entrou e aí deu tudo errado. A gente tentou pra Eu tô rindo de desespero e eu estava lá, eu vi. sim. A gente tretou muito, assim, tinha discussões infinitas, não entrava num consenso, fez terapia de casal. Não dava, assim, a gente ficou acho que um ano empurrando, tentando fazer a coisa funcionar, mudando de opinião, tentando fazer o outro mudar de opinião, sabe. E aí foi super desgastante até o momento que a gente falou: "Pô, não dá mais, né, vamos desistir dessa relação aqui e talvez preservar um pouco do que a gente tem de gostar um do outro, assim". Uhum, E aí foi o que a gente fez, né. Hoje em dia a gente é amigo, é sócio, né, empreende junto, mas não tem uma relação romântica mais. uhum. Então foi essa trajetória, assim. Hoje eu entendo me vejo como uma pessoa da anarquia relacional. Hum. Eu acho que as minhas relações elas, eh Calma aí, vamos pensar que quem tá ouvindo a gente pode não entender uhum, absolutamente nada disso. sim, Então vamos partir do que é não monogamia pra você. tá. Pra mim, na minha visão, não monogamia é você ter autonomia sobre as suas relações. É você Uhum, não terceirizar pra ninguém se você vai ou não vai sair com uma pessoa, se você vai ou não vai beijar, você tem a sua autonomia. Você decide como vai ser a sua relação com aquela pessoa sem terceiros influenciarem, vetarem, aprovarem ou qualquer coisa nesse sentido. uhum. E essa é uma visão já dentro da anarquia relacional. É, sim. Tá. Porque teve um gráfico que eu vi que facilitou muito para mim o entendimento de possíveis relações, que é um gráfico de quadrante, assim. Então, que ele localiza no eixo vertical a exclusividade e no eixo horizontal a exclusividade afetiva. Hum, Então algumas pessoas, tipo as monogâmicas, elas querem muita exclusividade sexual e muita exclusividade relacional. No oposto desse eixo, tem as pessoas que não têm nenhuma exclusividade relacional e nenhuma exclusividade sexual. uhum, É onde eu tô, é onde está a anarquia relacional. Então eu me relaciono com as pessoas, mas elas não podem, estabelecer um teto de como eu vou me relacionar com outras pessoas, até onde o meu afeto para essas outras pessoas vai ir, até onde o meu interesse sexual por essas pessoas vai ir. Da mesma forma, eu não falo nada sobre as relações delas. Elas são uhum. absolutamente autônomas para decidir isso. Eu sei que você que tá ouvindo e assistindo a gente, provavelmente se perguntou: qual é a diferença disso pra uma pessoa solteira? A diferença é que eu tenho uma relação, tenho mais de uma relação, e eu quero estar Uhum, nessa relação. tá. Quero, construir coisas juntos, assim, né, viver junto. Eu tenho hoje uma relação de 2 anos, que é nesse Hum, modelo. uhum, E aí ela tem a autonomia dela e eu tenho a minha. tá. Quando a gente fala sobre construção dentro de um relacionamento, a gente já tem meio que um mapa, né, organizado, todo mundo sabe o que quer construir. Então você vai noivar, casar, ter filhos, comprar um imóvel, ter bens juntos e tudo mais. Eu acho, e aí pode ser uma pergunta que talvez seja mais para o nosso ouvinte, mas também é um pouco para eu entender o que é a construção dentro de um relacionamento a partir do seu ponto de vista, né, tipo, se não tem esse mapa, o que é construir? Uhum, sim. Eu acho que as relações monogâmicas, elas são pré-fabricadas, né. Você Uhum, meio que, sem precisar falar muito, combinar muito, você já sabe que você vai namorar, você vai ter o contatinho, depois vocês vão começar a ficar mais sério, depois vocês vão ficar exclusivo, depois vocês vão namorar, você vai apresentar pra família, depois vocês vão viajar junto, eventualmente vocês vão morar junto, vão noivar, vão casar, vão ter filhos, vão se separar. Tem uhum, uma trajetória muito bem estabelecida.
essa trajetória não me interessa muito, assim, eu não vejo graça nela, não quero ela pra mim. Então, quando eu digo construir, é sobre construir intimidade, sobre poder construir essa vulnerabilidade, por exemplo. Hum, Pra mim, pessoalmente, tem uma dificuldade, assim, né, tipo, não é uma coisa que eu faço fácil, eu não amo as pessoas, com facilidade, não consigo te dizer uma lista de 50 pessoas que eu amei. Não, tem 5 assim. Então, leva tempo pra mim e precisa ir sendo construído mesmo. Então, quando eu digo construção, é a partir disso, assim. É você saber que você pode confiar na outra pessoa, que a outra pessoa pode confiar em você, que vocês podem contar um com o outro para realizar coisas. Se por acaso vocês tiverem compatibilidade para uma coisa específica, do tipo morar junto, pode ser que vocês morem juntos, mas isso não está definido desde o início, assim, sabe? uhum, E mesma coisa para qualquer outra dessas etapas da monogamia, assim, né? uhum. Então, para mim, é sobre isso, assim, construir. Tá. Você falou que você tem um projeto, né, visual que fala sobre amor, Uhum, e eu queria que você contasse um pouco pra gente o que que é esse projeto, como que foi, ele é uhum. baseado em alguma coisa, onde ele tá agora, que eu sei que ele não tá aqui, né, infelizmente. Sim. É, ele é um livro de artista, é como se entende isso academicamente, assim, né, quando você um livro tradicional, você basicamente se importa muito com o conteúdo dele, né. Tanto que se você for comprar uma edição da Bíblia, sei lá, desse ano ou do ano passado, vai ter mudado a tipografia, mudado o papel, mudado o tamanho do livro, mudado a Hum. capa, mas ainda vai ser a Bíblia, né. Uhum. Então o formato dele não é tão importante, o que importa é o conteúdo, o texto que está lá dentro. Sim. Um livro de artista é o oposto, né, talvez não o oposto, mas ele considera que a fisicalidade do livro é importante para Uhum. sua leitura, ele é um objeto de arte, assim. E daí eu fiz ele na faculdade como TCC, graduação, e eu já queria antes da faculdade eu já percebia que muito do que eu produzia, de arte era dentro desse tema, dentro do tema do amor. Hoje eu acho que é uma forma de tentar sublimar essa coisa, assim, tentar dar uma resposta, tentar entender um pouco melhor que coisa é essa, né, essa coisa abstrata e tal, tentar desenhar e botar num papel e falar: "Tá, então acho que é isso aqui que eu tô sentindo", sabe. Uhum. E daí o livro nasceu um pouco dessa vontade, e também com a vontade de me dedicar um ano ali de pesquisar, ler vários autores e tudo mais. E daí eu construí essa monografia, assim, a partir de várias leituras diferentes, a intuito era que fosse diferente, então para pensar ele, eu fui desde, sei lá, Bauman, né, sociologia, até Florence, que é música, né, música popular, super comum, ou poesia, filosofia, neurociência. Fui pegando várias coisas, porque o tema do amor é um tema que todo mundo tem alguma coisa para falar, né. Uhum. Então eu achei interessante tentar fazer essa costura. E daí nessa leitura, eu não, eu fiz, né, essa espécie de metáfora do meu processo de amor romântico, especificamente, para o livro, que é um processo de eu acabei fazendo um poeminha, então são 3 fases, que é: "Eu sinto como se eu caísse de mim, eu sinto como se eu me perdesse em você, e eu sinto como se eu mergulhasse em nós". Então é um processo de indivíduo, sujeito, pessoa, né. Processo que você vai se tornando mais coletivo, mais integrado ao outro, assim, sabe. Menos vedado, sabe, blindado. Uhum. E aí visualmente o livro faz um pouco disso também. Então começa com uma figura muito feita de xilogravura, então uma espécie de um carimbo, uma figura que é só uma silhueta totalmente fechada, e daí ela cai, essa figura cai num lugar e se racha, passa a ser linha, passa a ser feita de linhas. Então Hum. tem espaço dentro desse corpo. E aí chega numa terceira fase em que essas linhas elas se diluem num líquido que é o interior da outra pessoa. Então esse processo de você deixar de ser sólido, se tornar meio aéreo, meio arenoso e tal, até chegar num estado líquido em que as coisas não se separam mais uma da outra, elas estão muito mais integradas, sabe. Uhum. Então é um pouco dessa poética. O livro agora nesse exato momento está sendo exposto, né, no Paraná, passei num edital, e ele está lá. E ele explora essa ideia toda, e aí tem também um papo muito mais acadêmico, filosófico, de como, e aí
pelo menos na minha visão, assim, visão que eu construí ao longo do texto, de como o amor e a arte são muito parecidos, né? São fazeres muito semelhantes, são fazeres que transformam quem faz, transforma quem entra em contato com aquilo, né? O termo que é usado é experiência estética. Quando você vê uma obra e ela te toca muito, ela te transforma, você sente que sua vida expandiu a partir daquilo, o nome usado é experiência estética, experiência sensível, de sentir as coisas, né? E isso é pra algo visual. Para algo do campo da arte, Mas eu acho que está muito conectado com as relações de amor, assim, né? Você ter uma experiência, assim, você se deixar tocar pelo outro de uma maneira a ser transformado, né? E então, não sei, para mim parece que é tudo muito parecido, sabe? Essa coisa do fazer artístico e do fazer amoroso. Que da hora. Legal. É da hora. Eu nunca vi esse projeto. 4 anos Curiosidades. de Nunca amizade. vi. Não? Nunca vi, pra mim ele não existe. Se eu não vi, não existe. Quando voltar eu te mostro. Tá. Eu acho que você respondeu de um jeito artístico uma pergunta que eu queria te fazer, mas eu acho que para quem tá principalmente ouvindo a gente pode ser interessante. Que você trouxe uma frase que era: é muito difícil amar alguém, eu não consigo amar 50 pessoas, eu amo, sei lá, 5. Uhum. Então, acho que é mais uma curiosidade, assim, existe algo que aconteça ou algo que aconteceu pontualmente com alguém, em que você entendeu que, poxa, é aí, eu amo essa pessoa. Ou Uhum. a partir do momento em que isso vai acontecendo com umas pessoas, eu entendo que eu as amo. E imagino que aqui a gente esteja falando não de só do amor romântico, a gente tá falando de, né, quando você percebe que você ama alguém, assim. Uhum. Sim. Aconteceu, engraçado, parece que eu tô fazendo tipo merchandising assim dos meus projetos, mas eu tenho um projeto que é sobre isso, assim, é uma lista de um texto que eu escrevo, e daí eu descrevo o momento em que eu percebi que eu amava aquela pessoa. Hum, E daí o lance é que eu escrevo a frase de mais de um jeito, é o mesmo conteúdo, mas a frase é dita de outra forma, com outras palavras, mas o nome da pessoa na frase fica sempre no mesmo lugar. E então, quando você olha essa lista, você não sabe, não consegue ler muito bem o que está acontecendo, mas você lê que foi com aquela pessoa. Você lê hum, o nome da pessoa colocado ali. E aí você fala, tipo, não sei o que, chorou, não sei o que tá aqui na calçada. Você fica tentando. A brincadeira é um pouco isso, assim, não dizer exatamente qual é a situação, mas a situação acontece e a parte do conceito por trás desse trabalho, assim, é a ideia de que a gente fica revivendo na cabeça as coisas que a gente vive, né? E esses momentos principalmente, né? Quantas vezes você não lembrou como foi o primeiro beijo que você deu naquela pessoa X? E aí quando você relembra, você esquece de alguma coisa, lembra de uma outra coisa, mas no fim você sabe que foi com aquela pessoa, né? uhum. Então, eu tenho... É tipo um sonho, né? Que às vezes você fala, cara, eu sonhei com uma pessoa X, Uhum. mas por alguma razão era você que tava lá, sei lá. Sim. E daí, eu tenho isso sim, assim, eu sei, consigo dizer momentos específicos, por exemplo, sei lá, com a minha sobrinha foi quando eu vi ela. Quando eu vi ela no meu colo, assim, ela olhando com um olhão, assim, eu, tipo, você é muito pequena, sabe? Tipo, você é uma coisa muito cristalzinho, assim. E aí eu soube que, tá, tem alguma coisa aqui que tornou a minha vida maior do que qualquer outro momento, assim, do que um momento comum. Uhum. Então eu acho que são esses momentos em que a sua vida se torna maior, sabe? Bom, é isso. Obrigada, Ed, por ter participado, por ter topado, por ter contado momentos mais íntimos da sua vida. Uhum. E se você chegou até aqui nesse vídeo, nesse podcast, comenta com o emoji de Pomba. pomba. Uma pomba. Nossa, tem emoji de pomba? Nem sabia. Tem. Tá. É isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Se você gostou, dá like, comenta, se inscreve nesse canal. Se você está ouvindo, avalia esse podcast. Também se inscreve para receber os outros. E principalmente compartilha, porque é muito importante que esse projeto chegue cada vez mais em mais pessoas.
Também sigam o Ed nas redes sociais dele para poder acompanhar esse projeto dele. Sim. E se tiver em algum link, eu vou colocar aqui na descrição, mas não sei se tem. Não sei. Também vai voltar e depois vai Quem para outro sabe? lugar, né? É. Então fica meio itinerante, assim. Tá. Mas eu queria agradecer também pelo convite, adorei estar aqui, poder conversar com você, gosto muito de você, gosto muito do projeto. Quero que você tenha muito sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. E Devagar Lab, que fez todo o branding, já falei Sim. isso algumas vezes, mas também sigam eles lá nas redes sociais, no LinkedIn e tudo mais, para conseguir acompanhar. O branding ficou maravilhoso, lindo, e também foi legal porque foi com pessoas que já acompanham o projeto há muito tempo, então vocês tinham, né, uma noção do que era isso e conseguiu traduzir muito bem, assim, esteticamente. Então, obrigada também por isso. E é isso, a gente se vê no próximo episódio do Amor e Morritos, e tchau, tchau!